Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado, santificado, engrandecido seja o nome sobre todo nome. Senhor dos exércitos, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele do qual nós depositamos a nossa confiança e ele sempre nos ensina, né? Que aqui é bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas. Bem-aventurados aqueles que perseveram segundo a sua justiça, equidade e imparcialidade, seguindo as virtudes das quais agrada a Deus, que só são possíveis através do Espírito Santo. Temente, que é o princípio da sabedoria, na retidão, na integridade, na sinceridade, desviando do mal. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. A Bíblia diz: nunca vi um justo mendigar o pão, porque sempre é farto. É aquele que tem a sabedoria do alto, aquele que busca o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Porque o seu Espírito sempre vai nos firmar em atitudes da qual agrada a Deus, atitudes da qual semeamos sempre segundo o Espírito e colheremos segundo os frutos da justiça, né? Segundo a salvação, a vida eterna, que a nossa maior riqueza é a sabedoria, guardar os mandamentos na tábua de um coração de carne contrito, do qual ele não despreza. Do qual ele disse: o meu povo cometeu 2 crimes, cavaram suas cisternas rachadas, da qual não retém a água, rejeitaram a mim a própria fonte de água viva. Porque sem o lavar da água por meio da palavra, não há santificação, não há purificação. E consequentemente não se colhe os bons frutos, do qual ele nos ensina: produzis antes frutos dignos de arrependimento. Tudo começa um relacionamento com aquele lá de cima, que é grandioso, nome sobre todo nome, fazendo a vontade do Pai, pela submissão do coração, pelo temor, que é o princípio da sabedoria. Quando o tememos, a Bíblia diz que o amor lança o medo fora, né? Do qual, quando perseveramos segundo o seu amor, nada tememos. Ele nos ensina: não temeis a homens que podem destruir o corpo, mas porque mesmo aquele que perder a sua vida é encontrá-la. Ele disse aos apóstolos: lançarão alguns de vós na prisão, matarão alguns de vós, porque pelo esfriamento e apostasia, a Bíblia diz que alguns iriam matar os outros pensando que estariam prestando um culto a Deus. Mas ele disse: nenhum fio de vossa cabeça se perderá, porque eles, por serem martirizados, alcançaram a ressurreição excelente. Por isso, devemos sempre perseverar segundo as atitudes que ele produz em nós, dos quais o Pai nos conhece. E assim ele nos justifica dia após dia, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más.
temos que dar liberdade ao Espírito, porque o Espírito está pronto e preparado para toda boa obra. Quando damos liberdade ao seu Espírito, não agimos segundo o nosso querer, mas esvaziamos de nós mesmos e permitimos que ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Porque todo eu, todo orgulho, se tira a dependência, e nós temos que nos humilhar diante da sua mão poderosa, o seu braço forte, constantemente, porque fazendo assim estamos na humildade que vem a ser a dependência. Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É conhecido quando se tem as virtudes de Cristo: a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, o amor, a fé, operando os dons segundo o amor, que são os dons irrevogáveis e a forma correta de se operar, sempre segundo o amor, a piedade, a caridade, o dom supremo, usar sempre como fonte de alegria, porque aquele que usa a sabedoria é válida para que os dias vão bens e longos nessa terra. É aquele que usa essa sabedoria para aquilo que há no mundo é um miserável, porque é um pobre, porque a Bíblia diz que essa sabedoria é válida para que os dias vão bens e longos nessa terra e para anunciar àqueles que estão cativos a libertação aos aprisionados, a cura e libertação, da qual a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas quem usa essa sabedoria para outros fins, porque é aquele que ama o que há no mundo, e o mundo não conhece a Deus, ou se conheceu e agora naufragou na fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Se suas primeiras obras eram de justiça e agora está vivendo injustamente, grande a queda e a ruína, porque ele diz que usa sua misericórdia e infinita benignidade como quer. Ele é aquele que escreve o nome no livro da vida, como é aquele que também ele risca. Ele usa sua misericórdia como quer. Sua misericórdia é um mistério. Não há um mísero caco que pode contender com seu olheiro e dizer por que fazes assim. Mas nós devemos perseverar sempre, porque há mais esperança para aqueles que perseveram, cumpridores através daquele que cumpriu, através da fé, somos cumpridores da lei. Porque como obreiros da lei está sempre tropeçando em muitos pontos e acometido de desobedecer a todos. Mas pela fé sois cumpridores, porque através daquele que cumpriu, ainda que tropece em algum ponto, sois cumpridores pela fé. Um dom gratuito de Deus para que ninguém se glorie em suas obras, mas são necessárias para que persevere na fé, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim é a fé se não permanecer nas obras de justiça. E a fé tem que ser no autor e consumador da nossa fé, o único mediador entre Deus e homens, mediador até mesmo do que dos anjos. É um sangue que falou com mais veemência do que o sangue de Abel, até mesmo do que o sangue dos bodes. A expiação através do vinho novo, vinho definitivo, do qual testifica que água e espírito, agora água e espírito e sangue é um só. O espírito é a verdade. Os três proclamam o testemunho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Água, que é a palavra, espírito e sangue. O vinho novo definitivo, ministros de uma nova aliança, manejando bem a palavra da verdade, pelo que não tememos
mal algum. A Bíblia diz que a vida é como um conto ligeiro, como uma neblina que logo se dissipa, passa muito rápido. Devemos buscar sempre a sabedoria do alto para conduzirmos de forma sábia. O salmista diz: Senhor, ensina-me a contar os dias de forma sábia, né? Ensina-me a reconhecer o quanto sou frágil, né? Temos que reconhecer a nossa fragilidade, da qual sem Ele nada podemos e nada somos. Mas quando estamos pelo Teu zelo e pelo Teu cuidado, quando ouvimos as advertências do Espírito Santo, a Bíblia diz: quando sou fraco, aí é que sou forte, né? Ele nos fortalece. O ser humano por si mesmo, ele nada pode, a não ser por aquele que o capacita, né? A Bíblia diz: tudo se sucede a justo e injusto, mas há mais esperança para aqueles que perseveram segundo a sabedoria do alto, desviando do mal através das advertências do Espírito Santo, porque aquele que as ouve e as acata jamais fica à beira do caminho. Ele segue no caminho, na verdade, que liberta, que cura, que restaura, que nos conduz nos caminhos retos, íntegros, sinceros. Não desviamos nem para a esquerda e nem para a direita. O espírito reto e inabalável, pronto e preparado para toda boa obra, do qual nós perseveramos dia após dia, porque a fé tem que ser participante do início ao fim. E ele diz, né? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todo aquele que perseverar até o fim, filhinhos, vós já sois vencedores em Cristo, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Cabe a nós, aqueles que alcançam o dom de justiça, que tem o discernimento entre os espíritos, examina-se entre o bem e o mal. Cabe a nós expulsá-los, usando as armas que não são terrenas, mas as armas da nossa milícia são poderosas, celestiais, para destruir potestades e principados, quando usamos a autoridade do qual Cristo Jesus nos concede para pisar em serpentes e escorpiões, do qual os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos estão na face do Pai a todo momento. Eles sobem e descem sobre aquele que é o grande sacerdote do qual nós os servimos, que rasgou o véu e nós temos o acesso através dos santos, do qual nós perseveramos como mente de Cristo. Já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Aleluias, ou glórias a Deus. E assim nós discorremos não segundo o nosso querer, mas segundo o Espírito opera em nós. Isso é que nos concede o seu amor, o teu zelo e o teu cuidado, porque estamos constantemente confiantes nele, depositamos a nossa confiança no Senhor, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai, e através dele nós somos co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Por isso, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que depositam a confiança nele. A Bíblia diz que jamais serão envergonhados. Ele ergue do pó, né, aquele que estiver caído. A Bíblia diz que ainda que um justo caia 7 vezes ele é levantado, porque ele é que nos sustém. Ele é um escudo e um broquel, a sua verdade, para aqueles que depositam a confiança nele. Ele é aquele que firma os nossos passos
de modo que nossos joelhos não são vacilantes, de modo que andamos sempre nas atitudes que agradam a Deus, da qual Ele nos conhece. E assim nós perseveramos na caminhada firme dia após dia, segundo os atos de justiça, na equidade, na sua imparcialidade, da qual Ele vê que há perseverança em nós, Ele agrada quando exalamos o bom perfume em Cristo, quando armazenamos o óleo na tábua de um coração, do qual é a base do perfume, né? E a essência, que é o Evangelho, que gera o bom perfume do qual nós exalamos. E ele nos ensina que, como o perfumista, jamais permita que uma mosca caia no frasco, né? Como nós, como um vaso, jamais permitimos que a mosca caia e estrague toda a essência, né? A mosca significa a hipocrisia, a heresia, não a mentira. Não permitis, né, com que sejais influenciados, né, por a saber o pai da mentira, que é assassino desde o princípio, porque nós estamos fundamentados naquele que é da origem, a sabedoria pura e refinada 7 vezes no fogo, a sabedoria do alto, que é sem hipocrisia, que é segundo o amor, que tudo sofre, o amor é benigno, tudo suporta. A Bíblia diz que, se for permissão de Deus, melhor ser prejudicado a prejudicar alguém. Porque aqueles que usam de misericórdia serão fartos da misericórdia, aqueles que usam da benevolência, aqueles que não se dão vencidos pelo mal, mas antes vencem o mal pelo bem. Ele nos ensina: orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Se te baterem numa face, oferece a outra. Se pedir para andar 1 légua, ande 2. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Se tiver nu, dê-lhe vestes para vestir. Fazendo assim, acumulará brasas sobre as suas cabeças. Porque a ira humana não produz a justiça divina. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. E assim nós perseveramos em mais um dia, segundo o amor, segundo a benevolência, vigiando e orando sem cessar, meditando na sua palavra de dia e de noite, porque quando assim andamos, buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e Ele nos demonstra o seu amor, nos acrescentando tudo aquilo que nos é necessário, nos acrescentando a saúde, nos acrescentando a sabedoria para que os dias vão bens e longos nessa terra, nos acrescentando a salvação, a vida eterna, a terra prometida, a nossa maior riqueza, que é a Jerusalém celestial dos milhares e milhares de anjos. A nossa maior riqueza está em ter o nome inscrito na Jerusalém Santa, o direito de comer da árvore da vida, de estar numa habitação celestial segura. Ali é os frutos da justiça daqueles que semearam segundo a justiça, aqueles que semearam com lágrima e colherão com júbilo. Aleluias, ou glórias a Deus. Em mais um dia, nesta fé, nesta perseverança, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.